Deus está nesse lugar, irmão. Sentimos a presença de Deus. Precisamos nos reunir e sentir a presença de Deus. O texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 4, 3, 23 e 4, 1 e 9, diz: vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados no mistério de Deus. No versículo 9 eu li: porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Pode tomar seu assento. Deus tem falado ao meu coração, irmãos, já há algum tempo sobre esse texto, e esse texto nos remete a quem escreve. Paulo vai escrever esse texto, escrevendo a carta aos Coríntios. Paulo, ele vai ser chamado muito cedo, desde quando ele estava em Tarso, que o pai ensina a ele o ofício, porque é comum o pai passar o ofício, vai ensinar ele a ser um fabricante de tendas. Já de 5 anos de idade, já é costume dos judeus já começar a ensinar, a profissionalizar o filho. O pai também vai ter uma outra oportunidade de querer que o filho, um outro desejo, que o filho seja um doutor da lei judaica, da lei de Moisés. E com 14 anos ele manda o filho dele para a melhor faculdade do mundo, então, religiosa, vai mandar para Jerusalém. E nós vamos perceber que nesse período, Paulo era aproximadamente 10 anos mais novo que o próprio Cristo. O Cristo começa seu ministério. Quando Cristo termina o seu ministério, começa a ascensão de então Saulo, como doutor da lei. Agora entendido, erudito, ele vai sobressair diante de todos aqueles jovens da classe dele. E ele vai permitir, agora vai ter autoridade para perseguir crentes, a nova seita, os nazarenos, ele vai perseguir, ele vai pegar cartas e vai entrar e vai fazer a maior perseguição dentro dos judeus. Vai começar com o próprio Saulo, esse que escreveu esse texto. E ele, não se contentando com isso, ele vai pegar a carta com o Sinédrio para poder expandir para ir para outras cidades. Ele vai para uma cidade chamada Damasco para poder procurar novos nazarenos, da seita do Nazareno, para poder perseguir. E no caminho ele encontra com Cristo. No caminho da perseguição ele encontra com Cristo. Quando ele encontra com Cristo, ele agora, o próprio Cristo vai dizer: por que você me persegue, Saulo? Saulo vai chamar ele pelo nome que ele tinha, assim, uma grande alegria em ser chamado de Saulo, porque vem de Saul, do primeiro rei. Ele vai ter aquela alegria de ser considerado um fariseu nato, porque o pai era fariseu, ele também fariseu, e ele agora doutor, erudito na lei. Mas no caminho Jesus pergunta a ele: por que tu me persegue? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Meu irmão, não sei se você percebeu, esse recalcitar é como se fosse aquelas esporas, quem serviu na cavalaria, né, Marquinhos, sabe? Aquelas esporas para poder catucar o cavalo, para poder o cavalo poder andar. Ele falou: duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Ou seja, não adianta contender, porque o Senhor chamou. Porque agora o próprio Jesus, ele que cegou o Saulo então, poderia ter restaurado a saúde dele, mas não. Ele falou: vou te mostrar que tem um anônimo. Tem alguns anônimos na Bíblia, irmãos. Tem um anônimo. Ananias nunca escreveu livro, quase ninguém fala sobre Ananias, mas tem um anônimo. Você vai ver que o meu povo, que você persegue, é esse que me serve. Com ele tem sinais, prodígios, maravilha através das mãos dele. Tem um anônimo: vai, entra na cidade, porque eu vou mandar um até você. E a Bíblia narra em que quando Ananias recebe a incumbência, ele vai, coloca as mãos, e aí Saulo é curado, restaurado. Ele vai querer agora se apresentar e vai querer ir para Jerusalém, mas ele primeiro vai para o deserto. Ele fica no deserto, 3 anos no deserto, aprendendo com o próprio Cristo. Irmãos, muitas vezes é no deserto que nós aprendemos, é no deserto que o Senhor nos acolhe, é no deserto que o Senhor nos ensina, é no deserto que Deus se revela, no deserto que Deus levanta vasos
vasos escolhidos para ele. Às vezes nós queremos estrelado, queremos multidão, mas ele foi para o deserto. Não foi assim com o povo de Deus no deserto? Parece que o pé não cresceu, as roupas não se rasgaram, o pão não faltou. Ele vai para o deserto, e quando ele volta, ele vai querer conhecer os principais da igreja de Jerusalém. E dali, quando ele entra nas sinagogas, que ele quer ensinar, ele agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Ele agora vai para Cesareia, dentro de um navio. Aqui entra a palavra que eu quero transmitir, que eu acho que ele disse. Ele entra de um navio e que era movido a remo, um navio a remo. Ele vai agora não para perseguir, mas como perseguidor, ele vai agora para poder fugir, porque queriam matar ele. Ele vai fugir, e através dessa experiência, ele começa agora a conhecer e perceber. Tem algumas coisas que nós devemos pontuar nesse momento, desse texto. Porque ele vai começar a ver como é que aquele navio funcionava, e ele vai trazer isso nessa carta aos Coríntios. Ele vai ver que aquele navio ele tinha 3 andares. Ele vai ver que aquele navio não tinha vela, mas tinha remo. Ele vai ver que naquele primeiro andar daquele navio havia o capitão e a tripulação daquele navio. Quem estava em cima era aquele que dirigia, que comandava o navio. Aquele que estava no segundo andar eram os camarotes, eram os passageiros, as pessoas que tinham condições de pagar a viagem para poder ir naquele navio. E o terceiro andar, que é o terceiro porão, era onde tinham os escravos, e os escravos que remavam e faziam aquele barco poder seguir a viagem. Ao som daquele tambor, diante do capitão, lá em cima, aquele tambor retumbava. E através do ritmo daquele tambor, aqueles escravos remavam e faziam avançar aquele navio. Aqueles escravos eles não eram pagos para fazer aquele serviço, eram condenados à morte, e eles iam remar até morrer. Aqueles escravos, eles não tinham perspectiva nenhuma de vida, não tinha nada que pudesse solucionar. Eles iriam morrer remando aquele navio. Pastor, onde é que eles faziam suas necessidades fisiológicas? Naquele porão, naquele terceiro porão. Ali eles faziam suas necessidades, ali era tudo, ali era um lugar precário, era uma escada íngreme, estreita para poder chegar até ali. E dificilmente poderia sair dali com vida. E Paulo agora ele vai trazer esse texto de Coríntios, dizendo que nós somos ministros. Só que esse ministro aqui não é ministro, como nós vemos no Poder Executivo, que tem o Ministério da Fazenda, ministro da Educação. Não é esse ministro que Paulo está falando. A palavra ministro aqui, ela vem como servo. Na minha tradução, King James já vem dizendo servo. E ela vem como servo, e ainda tem outras prerrogativas, porque servo poderia ser, no grego poderia ser o doulos, o servo mesmo, poderia ser o diácono, o diacós, ou poderia ser aqui a palavra que aqui mais se encaixa, que Paulo queria dizer. A palavra do grego é uperetes. Ou seja, Paulo estava dizendo que eles eram escravos do último porão. Ele estava querendo dizer que nós, como ministros, nós como servos, como escravos do último porão, nós somos agora condenados à morte. No versículo 9 vai dizer, nós somos condenados à morte. Nós estamos condenados à morte para o espetáculo desse mundo. Aqueles escravos, aqueles uperetes que não tinham mais perspectiva de vida, eles estavam agora remando até o final da sua vida. Quem comandava o navio era o capitão. E nós podemos fazer uma analogia, Paulo agora trazendo essa analogia. Ele vai dizer que nosso capitão não são nós não comandamos esse navio, nós não dizemos para onde vai, mas quem comanda o navio é o capitão. O próprio Cristo é o comandante desse navio. O próprio Cristo é aquele que comanda, e ele dá o ritmo da passada, conforme aquele tambor era batido, era o ritmo que os escravos tinham que fazer. Se havia uma tempestade vem por aí, aumenta o ritmo, e aqueles escravos têm que remar. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo é que nós estamos no barco, nós estamos no navio, Cristo está dando o ritmo, Cristo está no comando, e nós temos simplesmente que remar, nós temos que remar, porque está no comando. Um momento nós vamos chegar num lugar, é longe,
É longe, é dificultoso, é difícil, vai demorar. Para alguns é mais rápido, para outros demora mais, mas é longo. Enquanto tiver fôlego, não deixe de remar. A tempestade se levanta, reme. A dificuldade vem, reme. O som do tambor está batendo. Você não pode parar, você não pode desistir. Você tem que prosseguir. E às vezes nós vemos a pessoa sendo: eu sou ministro. Você é ministro? Eu sou ministro do Evangelho. Você é ministro? Você é servo. Você é escravo do último porão, do terceiro porão. Você é escravo do Senhor para poder remar. Enquanto você estiver, esta palavra reme. E algumas coisas me chamam a atenção, porque aqueles escravos, eles eram o quê? Eles eram, primeiro ponto, eles eram anônimos. Eles não tinham nome. Ninguém sabia o nome do escravo, era simplesmente escravo do último porão. E nós queremos muitas vezes ter um nome, nós queremos aparecer, nós queremos no telão, nós queremos estrelado, nós queremos simplesmente mostrar o anel, nós queremos mostrar o diploma, queremos disponibilizar os nossos conhecimentos, nosso currículo, a nossa trajetória ministerial. Mas quando nós somos anônimos, nós simplesmente remamos. Quando nós somos anônimos, nós remamos, porque Deus não está atrás de estrela. Deus traz dos anônimos, Deus quer os anonimatos. Quantas almas você ganhou e ninguém nunca percebeu, nunca colocaram no holofote, nunca colocaram nada que você fez. Por quê? Porque quem tem que aparecer é o dono, é o capitão do barco, não é o remador. O remador é um anônimo, é ele que faz o barco seguir a viagem, é ele que leva ao ritmo do capitão. O anônimo, ele não aparece, o anônimo não tem o seu nome nas mídias sociais. O anônimo, ele simplesmente é aquele que faz a obra. E muitas vezes, aquela pessoa que faz muita coisa, que aparece muitas vezes, quando for queimado lá as suas obras, pode ser que tenha algum arrependimento. Pode ser que tenha algum arrependimento, mas o anônimo não. Faça sol, faça chuva, ele está remando. Ele está remando. Ah, o pastor não me reconhece meu trabalho. O pastor nunca me dá oportunidade. O pastor nunca me chama. Citou o nome de todo mundo, menos o meu. Seja um anônimo, irmão. Seja um anônimo, citou o nome de todo mundo, mas o meu nome não citou. O meu nome está escrito no livro da vida. O meu nome está escrito lá, o importante está escrito lá, o importante não é ser anunciado. Mas nós queremos ser ministro. Mas quando nós vemos que ministro é escravo da orelha furada, ou escravo do último porão, aí nós esquecemos dessas coisas todas, porque não queremos aparecer. Nós somos anônimos. E a segunda coisa que eu percebo nesses escravos é que eles tinham as mãos machucadas, as mãos calejadas, de tanto remar. Irmãos, qual é a obra que você está fazendo? É remar o barco. Às vezes é difícil, caleja a mão, machuca, dá calo. Às vezes cansa, sobrecarrega, mas continua remando. Pastor, parece que nunca vai chegar. Parece que alguma... Não, irmãos, o caminho é longo, é distante. É distante. O caminho que você vai chegar é tortuoso mesmo, é difícil. Machuca o pé, machuca a mão, mas você continua remando. E o tambor está tocando, o tambor está batendo, e você vai no ritmo e rema. E rema, e rema. Pastor, a minha mão está doendo. Continue remando. Não desista, não esmoreça, não desfaleça as suas mãos. Não se preocupe se teu nome vai aparecer ou não, se está machucando ou não, mas você não vai estar de mão vazia. A mão está no remo. Continue a remar. Tem gente que desiste no primeiro calo. Tem gente que existe no primeiro machucado que dá na mão. Ah, minha mão está doendo. Aqueles homens sofriam até a morte, sabiam que ia morrer remando. E eu quero dizer uma coisa para você, mesmo que esteja machucando a sua mão, reme até morrer, reme até vir, continue perseverando, porque no final você vai chegar ao céu. Está machucando, está doendo, está difícil, mas continue remando. Terceiro ponto, aqueles escravos do terceiro porão, além deles serem anônimos, além deles terem as mãos calejadas,
ele tinha os lombos machucados. Ele tinha os lombos machucados. Às vezes nós costumamos dizer que nós temos costa larga, que nós temos costa para poder aguentar, apanhar. Mas os escravos do porão, eles tinham os lombos machucados, porque apanhavam mesmo. Era o som do tambor e dizendo sempre, reme, reme, e chibata nas costas. Às vezes, irmão, nós somos anônimos, estamos remando, a mão está doendo e as pessoas ainda continuam nos afligindo. Você sempre vai ser afligido, você sempre terá alguém para se opor, porque o inimigo não vai estar feliz, satisfeito com a obra que você está realizando. O inimigo sempre terá um motivo para poder te açoitar, te afligir, te ferir. Mas não se desespere, não esmoreça a sua fé, continue remando, continue remando. Pastor, está doendo, as costas estão machucadas, continue, porque aquele que te chamou, te prometeu, ele vai cumprir, e no final tem um óleo que vai descer sobre você, vai ter um bálsamo que vai sarar as suas feridas, vai ter um óleo que vai refrescar as suas feridas, vai curar. O Senhor nos prometeu, aquele que for fiel. Está machucando, pastor, as costas estão sangrando, já não aguento mais. Reme mais um pouquinho, reme mais um pouquinho, reme mais um pouco. O capitão está dizendo, remem, remem, remem. O tambor está batendo, bum, 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 e você está remando, você está remando. As costas estão doendo, está sangrando, as mãos estão calejadas. Ninguém me conhece, mas o Senhor que te chamou te conhece. O Senhor que comprou com seu sangue te conhece. Você é importante, mas eu não sou importante na minha igreja, não sou importante para o pastor. Você é importante para Deus. É Ele que te chamou, é Ele que morreu na cruz por você, é Ele que derramou o sangue por você. Ele está dizendo apenas, remem. Não pare de remar. É a palavra que eu tenho hoje para a igreja. Não deixe de remar até o fim. Enquanto houver força em mim, eu vou continuar remando, porque o céu é logo ali. Parece ser longe, mas é logo ali. Não sabemos o dia nem a hora que Jesus voltará para buscar a sua igreja, ou o dia que o Senhor voltará para me buscar. Eu sei que enquanto eu estiver vida, eu vou continuar remando. Eu vou continuar remando, eu vou continuar obedecendo o meu capitão. As mãos podem estar calejadas, as costas podem estar ardendo, sangrando, machucada. Ninguém está recitando o meu nome, ninguém está lembrando o meu nome, ninguém está me chamando, mas eu sou um servo do terceiro porão, eu sou escravo do terceiro porão, eu sou remador. Enquanto tiver força na minha vida, enquanto estiver fôlego em mim, eu vou estar remando. Tem pessoas que estão desistindo, tem pessoas que estão se entregando, tem pessoas que estão largando o remo, tem pessoas que estão sem propósito, mas o Senhor te chama, continue remando, continue remando. A vitória da igreja é no final, a sua vitória é no final, não é no início nem no meio. Você já remou quanto tempo? Você já avançou quanto? E agora pense em desistir? Não pense em desistir, não pense em parar, continue remando. O Senhor chama remadores, o Senhor chama ministros, o Senhor chama aquele escravo do terceiro porão para continuar remando, porque nós somos da última fileira. Paulo vai dizer aqui daquilo que ele viu. Nós não somos do primeiro andar, nós não somos do segundo andar, nós somos da última fileira, como ele falou aqui. Nós somos os últimos, somos espetáculo para esse mundo, mas nós somos chamados para a morte, porque foi isso que o Senhor nos chamou. Nós vamos remar até morrer. Não desista. A palavra que eu tenho hoje para ti e para mim é: não desista, não deixe de remar. Não importa o que aconteça, não importa se você é um anônimo, não importa se a mão está calejada e não importa se os lombos estão feridos, mas continue remando, fique no propósito. Que Deus abençoe a igreja. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.
pastor Paulo está aqui lembrando aqueles remadores, não sabia para onde iam, e eles iam remando, 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 até morrer. E quando morriam, eram tirados, jogados no mar para ser comidos pelos peixes, e outros eram colocados nos seus lugares. Nós estamos remando, mas sabemos que vamos para as mansões celestiais.